O homem é um ser singular, um animal notável, condicionado a se esquivar dos instintos. É o único ser vivente capaz de refrear seu inerente, o que se subjuga a uma racionalidade do que pode ou não fazer, como lhe é permitido proceder diante dos desejos, quais os limites e até qual ponto é lícito atender aos anseios do coração. O sentenciado culpado por suscitar na humanidade toda modulação de malquerença. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimorantes, estou sempre aqui para falar de literatura e escrita e hoje eu vou falar de um livro nacional contemporâneo surpreendente. Mas antes de mergulhar nesse universo, eu já dou aqui meus avisos iniciais. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, já deixe aí o seu like porque o seu like me ajuda muito, já ative as notificações para sempre estar recebendo novidade de um conteúdo novo. Se você quiser, me acompanhe também nas redes sociais, porque lá eu sempre posto conteúdo relacionado à leitura, à escrita e à cultura no geral. Então, vamos para o vídeo de hoje. O livro nacional que eu vou falar hoje é Fogaréu, de Elise Edgar. Mas, antes de começar falando sobre essa história, eu preciso alertar que essa obra pode acionar gatilhos. Então, ela não é recomendada para as pessoas que estão enfrentando problemas emocionais ou que não estão com a saúde mental em dia. Friso isso aqui no canal, frisei também na minha resenha na internet, também porque a autora deixou isso claro logo no início do livro. O livro tem passagens muito fortes de violência contra a mulher, exploração infantil, abuso e mais inúmeras outras atrocidades que, infelizmente, faziam parte de uma determinada época do Brasil. Admito que até eu fui surpreendida em algumas passagens. Algumas passagens eu precisava parar um pouco, abstrair um pouco a cabeça e depois retomar a leitura, porque realmente traz assuntos muito sérios e muito importantes também. Bem, agora falando um pouquinho da sinopse do livro, a trama nos apresentam dois gêmeos como personagens centrais, Adelaide e Abelardo. E esses gêmeos foram criados em condições muito desumanas. Para começar, que eles tinham um pai extremamente abusivo e violento. E eles também tinham uma mãe que sofria muitas violências do pai. Aliás, a mãe sofre tanta violência psicológica e física que ela entra em um estado de vulnerabilidade horrível. Foi muito assustador ver a que ponto ela chegou, a que ponto o Ernesto, que é o nome do pai deles, foi capaz de fazer. E nesse contexto, Adelaide e Abelardo, eles são criados no campo sob essa conjectura, então eles não tinham muita perspectiva de futuro, perspectiva de vida. Eles eram cheios de sonhos, mas infelizmente eles não tinham muito meios para conquistar esses sonhos porque eles eram impedidos por aquela pressão social, pelo pai, pelo próprio pai. Então eles viviam naquele rancho e sofriam muito. Ao desenrolar da história, vai nascendo entre Abel e Adelaide sentimentos que vão além do carinho entre irmãos, se é que vocês me entendem. Há certas palavras que eu não posso falar aqui no canal, porque corre o risco do vídeo ser cortado. Então, vocês devem imaginar o que eu estou querendo dizer. A princípio, a gente estranha essa aproximação dos dois, ainda mais sabendo que são irmãos, que vieram do mesmo ventre, que cresceram juntos e começam a nutrir um sentimento, de certa forma, carnal um pelo outro. A gente vai entendendo no desenrolar desse enredo que a vida vai condicionando eles a isso. Porque, afinal de contas, eles eram isolados, eles viviam num rancho, eles viviam trabalhando, eles eram maltratados não apenas pelo pai, eles também eram maltratados pelos funcionários da casa, eles eram também esculachados, zombados pelos visitantes do rancho. E a mãe deles não tinha como oferecer
aquele carinho, aquele amor devido ao estado em que ela estava. Então, praticamente, um só tinha um ao outro. Então, é natural até que a gente entenda como é que a vida foi os direcionando a isso. Os dois testemunhavam também as mesmas agressões, os dois testemunhavam muitas coisas juntos e eles começaram a ser cúmplices um do outro e realmente eles só podiam contar um com o outro. Assim, ao longo do que a gente vai avançando no livro, a gente vai entendendo certas coisas, porque uma questão muito importante que Elisa Edgar coloca nesse livro é a relação entre opressor e oprimido. Ela faz a gente se questionar na seguinte pergunta: será que o oprimido quer lutar por igualdade? Ou será que o oprimido quer tomar o lugar do opressor e ser ainda pior do que o opressor? Porque é nesse caminho mais ou menos que a história vai desenrolando. Abel, o irmão gêmeo, testemunhando tantos absurdos que acontecem com a irmã, com a mãe, com todos aqueles funcionários lá da casa, ele começa a nutrir ódio pelo genitor, o que é até compreensível. E a vida o vai tornando de um menino dócil a um menino agressivo e violento. Então entra muito daquela questão ação e reação, violência que incita outra violência e assim fica num ciclo infinito. Apesar, gente, de ser um tema bem denso, a escrita da Elisa Edgar me impressionou muito, porque ela tem uma escrita muito linda e poética, mesmo abordando temas muito pesados. A escrita dela consegue ser graciosa, consegue ser uma escrita bonita. Ela escreve de uma forma muito poética, ela tem um vocabulário muito fino. E eu simplesmente adoro livros que tenham um amplo vocabulário, que tenham palavras muito bonitas, que tenham construções prosaicas muito bem formuladas. E isso Elisa Edgar sabe fazer muito bem, porque a gente observa inclusive algumas semelhanças com alguns dos autores clássicos. Esse livro, pela linguagem, ele é muito parecido com um livro que eu já falei aqui no canal, que é O Andarilho. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar aqui o link na caixa de descrição do vídeo. O tipo de escrita é feito de uma forma bem semelhante. Por isso, eu tanto me encantei e achei importante falar dessa obra aqui no canal. Outro ponto muito interessante é que Elisa Edgar constrói tão bem os personagens que a gente consegue ter um misto, uma série de sentimentos por eles. Eu, durante toda a trama, senti vontade, particularmente, de abraçar a Adelaide, do tanto que essa menina sofreu rejeição, do tanto que essa menina sofreu, do tanto de coisas horríveis que aconteceram com ela. Então, assim, dá aquela vontade de aconselhar a Adelaide, abraçar a Adelaide, e a gente fica muito com aquele sentimento de emoção, às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá raiva. Eu não sei nem explicar direito, mas é um misto de sentimentos que se origina e a gente não sabe muito bem o que fazer com tantos sentimentos, com tantas emoções que vão surgindo ao longo da leitura. E ainda mais quando a gente percebe que Adelaide era uma menina cheia de sonhos e que como a vida a machucou, como a vida chegou a destruir esses sonhos, e Abel também, o quanto a vida transformou o Abel, e mostra também a misoginia, o quanto a misoginia prevalecia, principalmente quando a gente lembra da antiga zona rural do país. E a misoginia era realmente muito forte. Então não é só a Adelaide e a mãe dela, Dolores, que sofrem o machismo, mas outras mulheres que aparecem na trama, que surgem na trama, também sofrem muito machismo. Então a gente vê a mulher nesse livro já em condições submissas. E além, claro, de mostrar muito da hipocrisia. A relação entre Adelaide e Abel acaba sendo interrompida por motivos que eu não vou falar aqui no vídeo. Então, para quem, claro, estiver com a saúde mental em dia e de repente quiser ler o livro, eu vou deixar vocês com gostinho da curiosidade, mas é interrompida e aí
como eles fazem depois para tentar se comunicar, ou então se eles se reúnem novamente, se eles se encontram novamente, como é que se aprofunda a relação entre esses dois, o que resulta disso. Eu não vou contar aqui, mas eu posso falar que é uma história extremamente, ao mesmo tempo que é pesada e grotesca no que tange a violência explícita, é muito sensível também. A gente realmente é contagiado por aquela ambientação, por aqueles cenários que são muito bem descritos, assim como os personagens são muito bem descritos, assim como os sentimentos, assim até como a comida é bem descrita. Tudo é muito bem descrito, é uma obra que chega a ser sinestésica. E como eu falei para vocês, devido ao tema forte do livro, eu li devagar, não lia todos os dias, eu li bem devagar para abstrair um pouco a mente de tanta coisa que acaba acontecendo, de tantas questões desumanas que tem ali. Mas depois eu retornava para ver, e mesmo assim a escrita muito linda da Elisa me contagiava. A obra levanta discussões sobre os instintos humanos mais animalescos, ou seja, mostra bem esse lado macabro do ser humano, mostra bem a sombra do ser humano. A gente sabe que tudo na vida é dual, todos nós temos as nossas sombras, como também temos as nossas luzes, mas ela mostra principalmente, às vezes, em decorrência das nossas experiências, em decorrência do que a gente viveu, do que a gente viu, ou do que a gente viu com o que a gente mais ama, as sombras podem sobressair e transformar a gente completamente. Uma técnica que Elisa Edgar aprofunda nessa obra é o conceito empirista de tábula rasa, que defende que todas as pessoas nascem como folhas em branco e aprendem a conhecer o meio que vivem por meio das experiências, por meio da vivência. Passam a agir, conhecer e experienciar as coisas por meio daquilo que elas viveram. O livro, então, chega a ser uma experiência perturbadora, mas ao mesmo tempo encantadora também, porque realmente a escrita dela relembra os clássicos da nossa literatura. E eu acredito muito que um livro desse, como Fogaréu, será um clássico no futuro. Do ponto de vista técnico, não tenho o que reclamar. Perfeito! As letras são do tamanho ideal, espaçamento entre linhas muito bom, os capítulos são curtos e abrem de uma forma diferente, ou seja, a autora também foi muito criativa na confecção do livro, então eu dou a ela parabéns pelo mérito, não só pela construção dessa narrativa, pelo desenvolvimento dos personagens, mas também pela confecção do produto, pela abertura dos capítulos, que é diferente, e o final também é um final que eu nunca vi em nenhum livro. E é difícil até explicar o impacto que tive. Ou seja, é diferente de muita coisa que eu já li. Eu tenho uma resenha desse livro escrita. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição do vídeo, assim como eu vou deixar o link para a aquisição do livro e também vou deixar aqui na caixa de descrição os meios de contato da autora Elisa Edgar. Me conte aqui as suas impressões sobre o vídeo, porque eu amo saber o que vocês estão achando dos conteúdos que eu produzo aqui. Eu me despeço hoje com essa indicação que eu realmente gostei muito. E já aviso novamente, deixe o seu like, porque o seu like me ajuda muito a crescer. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações. Todo domingo eu tô aqui postando um vídeo novo e tenham um excelente dia. Até o próximo vídeo.